Olá, este é o programa Capelania e Filosofia. Eu sou o Léo Godinho e estarei com vocês a partir de hoje neste programa trazendo as mais variadas atrações e entrevistados na área da filosofia e da capelania. E hoje eu tenho o prazer de estar com o meu amigo, pastor, arquiteto, marido, pai, atleta, Edson Bezalete. Tudo bom, Edson? Maravilhosamente bem. Tá, meu querido? Quero aqui te agradecer por essa oportunidade ímpar de participar desse programa tão importante, que é Capelania e Filosofia. E eu não podia começar com outra pessoa. Que ótimo. Para aqueles que não conhecem, o Edson é um dos arquitetos mais renomados da cidade e ele tem uma formação muito peculiar. E é sobre isso que nós estaremos conversando a partir de agora. Edson, vamos lá. Para ser arquiteto você tem que ser desenhista, ou não necessariamente? Não necessariamente para ser um arquiteto, mas para ser um grande arquiteto você precisa ser um desenhista. Tá. Sendo um desenhista, esse dom você descobriu como? Quando nasceu? Como aconteceu este processo do desenho para depois a gente chegar na arquitetura? Tá. Léo Godinho, o que aconteceu comigo acredito que seja um caso muito atípico. Porque assim, primeiro que o desenho me descobriu. Sim. Vai. Porque para mim uma pedra era uma caneta, era um lápis. O asfalto, para mim, era o meu papel. Venho de uma família muito humilde, né? Então brincávamos na rua, então para mim aquilo ali era a minha diversão. Então quer encontrar o Edson? Cadê o Edson? Ah, deve estar no asfalto fazendo os desenhos. Tá rabiscando. Rabiscando. Então é assim, eu me descobri desenhista muito cedo, muito cedo. Sim. Acredito até, Léo, que eu vim desenhista. Já veio desenhista. Eu vim desenhista. Já nasceu com o dom. O Senhor já me deu aí esse DNA. Eu tenho DNA de desenhista. E nós temos filhos pequenos, você já está na fase um pouquinho mais avançada que a minha. E aí eu vejo os desenhos das minhas meninas, você acompanhou os desenhos dos teus, da tua neta. Com certeza. E existe uma forma muito peculiar da criança desenhar, a linha infantilizada. Quando você descobriu que essa linha não era tão infantilizada, como que você descobriu que o seu desenho ele já era mais rebuscado? Pois é. Foi assim, pode ser que eu não me lembre dos meus primeiros traços. Sim, tá? 2, 3 anos, 4 anos. Talvez eu não me lembre. Mas a partir do momento em que eu comecei a entender o que era fazer um desenho, a partir dali o meu desenho já era muito diferente. Quando eu ia para o asfalto, já existia uma diferença muito grande. Quando eu fui para a escola, eu era conhecido como um desenhista na escola. Era o desenhista da sala. Era uma referência, eu era o desenhista da sala. Na época que não tinha computador para fazer capa de trabalho. E vou até falar para você a respeito de um aparelho que não é do seu tempo, mas é do meu, que é um mimeógrafo. Não, eu cheirei muito álcool, Então eu era o desenhista da escola. Fiquei muito doidão também com álcool na sala de aula. A garotada de hoje não faz ideia do que a gente está falando. Não sabe o que é. Mas o pessoal da produção vai colocar um mimeógrafo para... Muito legal. Então, é assim, eu era, na escola, eu era o desenhista de mimeógrafo. Então, legal, Edson, faz o desenho da estrelinha, da lua, porque nós vamos passar para o mimeógrafo e isso vai ser a prova. Olha que legal. Então, já era muito novo, um desenhista profissional, Léo, olha aí. Tá, e esse novo é aquele garoto sem camisa, sentado no asfalto, desenhando, e aí acontece uma coisa que talvez muda a tua jornada. O que aconteceu com aquele garoto sentado desenhando no asfalto, sem camisa? Aquele garoto que não tinha perspectiva nenhuma e que não sabia qual era o seu futuro e muito menos traçou o seu futuro, porque não sabia, não tinha noção. Aquele garoto não sabia o que o desenho faria dele. Um certo dia eu fui convidado por
um estudante de arquitetura para fazer um desenho para ele. Aquilo me assustou. Esse desenho era para? Era para um trabalho de TCC. TCC. Cara, dá uma olhada nisso. Homem corajoso. Você imagina, o trabalho de TCC. Colocar nas mãos de um descamisado. De um descamisado, de um garoto sentado na calçada, e aí, de repente, ele entrega o trabalho dele na tua mão. É muita responsabilidade dele e minha. Eu era só uma criança. Mas olha, foi o primeiro trabalho como desenhista remunerado. Cara, eu ganhei para isso. Eu ganhei um salgado. Que show. Ganhei um refrigerante, né? E eu me sentia, porque assim, ele me levou diante de um prédio, me colocou sentado numa cadeira, com uma prancheta na mão, lápis, borracha, e eu tô lá desenhando, olhando pro prédio e fazendo o desenho. E de repente chegava para mim um lanche, olha que maravilha, né? E eu me achando o desenhista. Enfim, a minha história começou a mudar. A partir desse momento, a minha história começou a mudar. A partir deste momento, como foi sua jornada a partir daí? Porque de repente você faz um trabalho de conclusão de curso, sem a menor ideia do que você estava fazendo, e a tua jornada inicia ali. Dali ela foi para onde? Dali muitas outras coisas começaram a acontecer. A partir daquele momento, a partir daquele momento, eu comecei a me conscientizar de que aquilo podia ser utilizado profissionalmente. Ok. Então, eu já ouvia falar sobre desenhistas, como por exemplo Maurício de Souza, né? Então, era um desenhista. Então, aquilo podia ser uma fonte de renda. A partir daquele momento, eu comecei a pensar nisso. Um belo de um dia, um dono de uma empresa de imóveis, conceituado aqui na cidade de Campinas, me descobriu, me deu a oportunidade, né? Meu irmão me apresentou para ele, ele me deu a oportunidade de fazer um teste. Eu fui reprovado nesse teste. E desenhava muito. Porém, era um desenho artístico, mas não técnico. Para você trabalhar numa empresa de design, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico, né? Mas esse cara, o Renato, esse cara foi muito bacana. Léo Godinho, ele me ofereceu algumas aulas. Então eu transformei todo aquele desenho, que era um desenho simplesmente artístico, em algo técnico. Sim. Então, a partir desse momento, tudo começou a mudar. Ali é o momento de se profissionalizar. Exatamente. Na área do desenho técnico. Isso aí, foi um curso. Né? Então, isso é coisa que a gente começa a entender. Então, há uma construção deste dom. Claro, você é um desenhista nato e isso já vem no teu gene. Né? Mas mais para frente, você começa a ter o aperfeiçoamento do desenho técnico propriamente dito. A partir de um tempo, eu passo a ter contato com o meio técnico do desenho. É bem isso. Neste meio do caminho, erros e acertos, até a gente chegar em umas áreas particulares que a gente vai discutir logo mais. Mas você está querendo deixar o nervoso, né? Mas os erros e acertos no meio deste caminho, porque nem toda jornada começa com a gente. Nem tudo é flores. E a gente que sabe um pouquinho da tua história, a gente sabe que a coisa não começou com o Edson, arquiteto, fazendo desenho, fazendo grandes casas, construindo grandes prédios. Sim. Quais foram os erros neste período? Meu querido, se eu tivesse que numerar, seriam muitos. Mas eu tive a graça de trabalhar numa empresa, onde lá no começo eu era um subalterno, né? Então, existia um chefe. Antes do meu trabalho, antes do meu desenho chegar até o cliente, então passava por um crivo. Então eu errei demais, né? Errei muito. Mas eu continuei. E eis aí o recado que eu deixo para todo mundo. Não é porque você tropeçou, não é porque você errou, não é porque você em algum momento acredita que não é capaz, que você vai desistir. Não, você tem que continuar. Você não pode desistir. Mas foi este erro que fez você perder o seu primeiro serviço, que você não era empregado. Pois é, rapaz. Ele pegou legal, né?
não pode pular essa parte? Não, porque isso são das coisas Não, eu acho que isso é interessantes para a gente importante, entender. Sim, e para quem está assistindo, para o seu telespectador é importante. Até porque se ele pensa em desistir de alguma forma, eis aqui um exemplo, né? Mas é isso mesmo. Dentro dessa empresa, aonde, diga-se de passagem, né, no início, eu nem ganhava, eu não tinha um salário. Só trabalhava. Eu só trabalhava, eu só me dedicava e dava o máximo de mim. Mas o desenho ainda não estava legal. E aí eu fui mandado embora dentro da empresa. Que você não trabalhava. Que eu não trabalhava. Então, assim, não fui contratado pela empresa, fui mandado embora por ela. Mas tudo isso era uma história que estava sendo escrita, né? Tudo isso eu louvo a Deus. Eu vejo a mão de Deus. Sim, Léo, em todas as etapas da minha vida. É uma das coisas interessantes da tua jornada, que é o fator de você intrinsecamente estar ligado com a fé. E essa ligação sua com a fé, a gente pode entender, e não vamos falar de uma coisa metafísica, eu prefiro falar de uma coisa mais espiritualística mesmo, porque eu estou falando com um pastor, então é interessante a gente pontuar isso daí. Quando você percebeu essa orientação de Deus, ou foi um negócio muito mecânico, foi um negócio assim, não, Deus me deu este dom, ok? E agora eu já vou começar a trabalhar esse dom, ou foi um negócio muito natural? Eu sou um artista, sou um desenhista, e agora eu sou um desenhista técnico, e agora estou namorando, casando, começando a ter minha vida própria e vou seguir. Foi algo mais pontual? Você sentiu que Deus estava te chamando mesmo para esta coisa maior que veio a ser depois da tua carreira? Ou foi uma coisa muito mais natural? É assim, eu sou nascido num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai era presbítero e a minha mãe era a coluna da igreja. A minha mãe era a irmãzinha de coque. A irmãzinha do grupo. Do ciclo de oração. Do ciclo de oração. É isso. Então é assim, ao longo de toda a minha vida, Léo, em todas as áreas da minha vida, eu sempre senti a presença de Deus, né? Mas até então eu era uma criança, eu não tinha noção nenhuma do agir de Deus. Eu sabia que Deus existe, eu sabia que a minha vida era movida por Ele, porque a minha mãe nos ensinou isso, mas eu não tive uma experiência. Acredito até que eu tive, mas eu não tinha consciência dessa experiência. Porque em todas as áreas da minha vida, o Senhor me levou a galgar patamares mais altos. Sempre foi assim, em todas as áreas. Aonde eu pisei, eu deixei uma história. Então eu sinto, hoje eu posso ver que o Senhor esteve presente na minha vida em todas as áreas. Mas tudo naturalmente acontecendo. De maneira muito natural. Eu ainda não tinha noção. A coisa foi fluindo. Foi acontecendo. Eu não chamava a presença do Senhor lá no começo. Simplesmente eu fazia. Porque hoje eu entendo que o homem, quando ele foi desenvolvido pelo grande arquiteto, o arquiteto do universo, o arquiteto de todas as coisas, o Senhor, quando Ele fez você, Léo Godinho, Ele te fez para um propósito. Sim. E o Senhor, Ele é perfeito, o Senhor não erra. Então Ele te fez com inteligência, mais tarde o Senhor te deu condição de adquirir todo um conhecimento, sim, né? Dado a sabedoria. Também foi criando estruturas durante a minha história, que me levando à área da leitura. É isso. Então, aquela coisa parece que a gente vai sendo devidamente colocado, inserido exatamente isso. Num contexto no qual a gente vai ter no futuro. Vamos esperar só um minutinho. A gente vai entrar nos comerciais e a gente volta logo mais com o programa Capelania e Filosofia, com a presença do Edson Bezaletti.